Fala, galera! Olha só, você está em um relacionamento, percebe que esse relacionamento de namoro está amadurecendo e que ele caminha em direção ao noivado? Que ele tem tudo para se tornar um noivado e caminhar em direção ao altar para o casamento? É o seu caso? Você está vivendo esse momento e está em dúvida sobre o que fazer, como proceder nesse momento, o que observar, o que organizar? Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre preparar os casais de namorados e noivos para o altar. Tá imperdível. Você tem que disparar esse link para todos os seus amigos para que eles venham participar com a gente. Eu te vejo depois da vinheta. Você que está acompanhando o nosso programa aí há algum tempo, já percebeu que a gente está sorteando alguns livros aqui a cada programa, né? Pois bem, o livro que será sorteado no programa de hoje é esse aqui, ó, Casamento Começa no Namoro. Como você faz para poder garantir esse livro? Basta você deixar um comentário super legal sobre o programa de hoje e disparar o link aí para os seus amigos, para sua família, para que eles possam ver o seu comentário e curtir ele. O comentário mais curtido vai levar o livro. Só que olha só, como o nosso programa tem uma sequência de muitos programas gravados, a gente vai informar quem foi o vencedor do sorteio lá no próprio comentário. Comentário mais curtido, nós vamos ir lá e comentar dizendo, olha, você ganhou, você é o grande vencedor, o livro é seu, tá? Então não vai dar pra gente estar anunciando em todos os programas por causa da nossa sequência de gravação. Mas esse livro pode ser seu, hein? Nada melhor pra gente começar o programa de hoje do que a gente ir pra Bíblia. A palavra de Deus vai nos contar em Gênesis capítulo 24 a história do noivado de Isaac e Rebeca. É claro que a gente não vê o noivado nos moldes que a gente vê hoje. No entanto, a Bíblia diz que Abraão ele envia seu servo Eliezer até a Mesopotâmia a fim de buscar uma esposa para Isaac. E quando Rebeca vem se encontrar com Isaac, ela já sai de lá como noiva. E eles se encontram e consumam o casamento. Havia um noivado, mesmo que seja por um curto espaço de tempo. Existem características importantes desse noivado que nós devemos levar em consideração que podem ser muito úteis para o nosso relacionamento. Quero destacar com você que a primeira característica é que Isaac ele era um solteiro resolvido. Gênesis capítulo 25, verso 20, diz que Isaac tinha 40 anos quando ele teve seu primeiro relacionamento. E sabe quem foi a primeira mulher, a primeira e única mulher na vida de Isaac? Rebeca. Ele estava com 40 anos, não estava ansioso, não se precipitava por um relacionamento. Então ele era um solteiro resolvido que tinha tempo com Deus e se satisfazia na presença de Deus. É muito importante que você que está vivendo esse tempo, que você seja um solteiro resolvido, para que você não leve pendências, coisas que você gostaria de fazer enquanto solteiro, para dentro do casamento, e isso gere problemas, tá? Segunda coisa que eu percebo, a segunda característica que eu percebo dessa relação, é que Rebeca é uma moça pura. Gênesis capítulo 24, verso 16, diz que ela era muito bonita por fora. Mas ela era virgem, uma donzela, pura. Ela cuidava da pureza sexual. E é muito importante que na fase de noivado, os casais cuidem dessa área sexual, porque eles estão noivos, ainda não estão casados. Mas a vontade de ter um ao outro, ela é intensa, né? Se a gente não cuidar, a gente perde a pureza. A terceira característica que eu identifico aqui nesse relacionamento é que os dois eles aproveitaram a orientação dos mais velhos. Você percebe que Isaac confiou no pai e em Eliezer para buscar uma esposa para ele. E Rebeca, da mesma forma, o texto de Gênesis, capítulo 24, verso 50, diz que Labão, seu irmão, e seu pai Betuel disseram que aquele relacionamento vinha de Deus. E ela concordou. Ela percebeu na orientação dos pais, que realmente, do pai e do irmão, que realmente aquele relacionamento vinha de Deus. Então os dois eles estavam atentos aos conselhos das pessoas maduras. E nós não podemos abrir mão dessa ferramenta muito útil que Deus nos deu para nos direcionar na vida, que é ouvir conselhos de pessoas maduras. A quarta característica muito interessante que eu vejo nesse casal é que os dois casaram sem ter nenhuma dúvida de que deveriam se casar. Tem casal de namorados que chega até no altar quando o pastor pergunta se eles realmente querem se casar, ainda em dúvida. Isso é um risco. Você não nasceu para ser a dúvida de ninguém, a pessoa com quem você se relaciona não nasceu para ser a sua dúvida. Você precisa chegar no altar convicto de que é essa pessoa com quem você tem que se casar. E Rebeca, ela sai da Mesopotâmia convicta de que queria ir. Tanto é que o pai pergunta, você quer ir com esse moço? E ela fala, irei.
E quando Isaac vê ela vindo na sua direção, ele não tem dúvida, essa é a mulher da minha vida, e ele acaba se casando com ela naquele momento. Então é muito importante que você não tenha dúvida em relação à pessoa com quem você vai se casar. A quinta e última característica muito importante que eu vejo na história desse casal e que é importante que você mantenha na sua vida, agora no noivado e em todo tempo, até mesmo no casamento, é que Isaac tinha tempo de oração com Deus. Em Gênesis capítulo 24, verso 63, diz que quando Isaac vê Rebeca vindo na sua direção, ele estava no campo, meditando, falando com Deus, tendo tempo na presença de Deus. A vida de oração, ela é fundamental para a sua vida enquanto solteiro, namorado, noivo, e será muito importante para toda a sua vida enquanto casado. Então, observe seu relacionamento hoje. Veja se o seu namoro e seu noivado, ele tem essas características, ele cumpre esses requisitos. Se você tem certeza de que deve se casar com essa pessoa, e aí você segue em frente em direção ao casamento, debaixo da bênção de Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o momento em que nós estamos passando do namoro para o noivado, a fim de nos prepararmos para o casamento. O programa de hoje está imperdível. E para discutir esse tema, hoje eu vou receber aqui no programa o presbítero Eduardo Teruya, que é presbítero há 16 anos. Ele foi membro do Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros durante 15 anos. E ao longo desse tempo, ele liderou a criação do Encontro de Casais com Cristo, do Encontro de Jovens com Cristo. Ele foi conselheiro da mocidade por 12 anos. Hoje na igreja, ele atua no pastoreio principalmente de jovens. Ele é conselheiro, professor da Escola Bíblica Dominical e ele é discipulador de jovens rumo ao altar. O Teruya, ele é engenheiro de computação formado pela Escola Politécnica da USP, onde também trabalha com projetos de pesquisa e inovação na área da tecnologia. Ele é casado há 25 anos com a Cecília e foi por meio dela que ele conheceu e recebeu a Cristo. Teruya, é uma alegria enorme ter você aqui no programa. Eu já estava ansioso por esse momento, que a gente pudesse conversar. Já tem um tempo que eu ouço falar sobre a sua boa fama aí na área de conselheiro. Eu fico muito agradecido por você ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado, Júnior. É um privilégio muito grande para eu estar aqui contigo hoje, né? Eu também já ouvi muito sobre você, né? A gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo, mas fico muito honrado aí de receber esse convite para participar contigo. A honra é toda nossa. Agora, já tem um tempo que você e a sua esposa, a Cecília, vocês trabalham aí aconselhando jovens, solteiros, namorados e noivos. Como foi que surgiu isso? Como, de repente, vocês se viram aí aconselhando? Vocês notaram alguma necessidade? Deus mostrou para vocês algo nesse sentido? Pois é, exatamente. É essa a questão. A gente observa, está atento a isso, mas foi a necessidade, né? E os casais, tanto de namorados, noivos e até casados, né, nos procuraram e percebemos que tinha aí um nicho, digamos assim, né? Uma necessidade que precisava ser atendida. Foi assim que a gente começou. Interessante. Já fazem quanto tempo já que vocês estão trabalhando com jovens nessa área? Olha, jovens, eu fui conselheiro dos jovens aqui da igreja durante 12 anos, né? E nesses 12 anos, então, começou um relacionamento, né, de amizade, de confiança, né? E começamos, então, a conhecê-los melhor, acompanhá-los desde a época de solteiros, passando por namoro, noivado, casados, e a gente continua acompanhando alguns desses, né? Que a gente pegou lá no início até hoje, né? Então, se for ver, faz assim, que eu fui conselheiro da mocidade 12 anos, mas isso já deve fazer bem mais, né? Talvez uns 14, 15 anos já, praticamente. É um grande desafio, né, Teruya, aconselhar os jovens nessa área, uma vez que a gente está vivendo um tempo aí de muito relativismo, as pessoas estão pregando que deve se fazer o que quiser, que deve ter relacionamento sem compromisso. Na verdade, a gente está ensinando o oposto, né? Então é meio que nadar contra a maré, não é isso? É, exatamente. E a gente sofre muito com isso, porque você vê como os jovens eles estão desorientados, né? E a gente tem a palavra que nos dá exatamente o norte que nós devemos seguir, mas talvez eles não entendam isso muito claramente. Então o nosso papel é tentar facilitar um pouco isso, né? Transformar aqueles ensinos bíblicos que para mim são claros, mas talvez para eles nem tanto, por conta da experiência, por conta do maior entendimento da palavra, e a gente tenta fazer com que isso se torne concreto para eles também, com exemplos práticos, né? Que eu acho que é o que o pessoal entende melhor. Acho que quanto mais prático a gente for tratar sobre as coisas do dia a dia, mais útil vai ser o nosso aconselhamento. Exato. Agora falando sobre o namoro especificamente,
Porque antigamente eram os pais que escolhiam a pessoa com quem o filho ia se casar, então não existia o namoro, né? Eles já iriam direto para o noivado e dali eles se casavam. Agora, na nossa geração, em que essa responsabilidade está na mão do jovem, você falou que algumas vezes ele corre o risco de, por causa da imaturidade, escolher errado, surgiu o namoro. Qual que é, na sua opinião, ao longo da sua experiência aí como conselheiro, o indício de que um jovem que está namorando, ele está preparado para seguir em direção ao compromisso do noivado? Sim, tem uma série de fatores, né? Assim, né? Talvez, primeiro eu diria assim, eu conhecer o jovem já ajuda muito, né? Uhum. Não é, a pessoa chega assim de uma hora para outra, você fica um pouco inseguro de aconselhar, porque você precisa conhecer melhor, né? Às vezes a pessoa não está nem falando a verdade, entendeu? Ela quer ouvir uma resposta. E aí ela te conta toda uma narrativa. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas óbvio, né? A gente percebe sinceridade e tudo mais. Então, veja, a maturidade é importante. Né? Então, se o jovem entender o propósito do casamento, então ele entende para que Deus criou o casamento, a primeira coisa, né? Eu acho que aí a gente começa a falar assim, você entendeu o propósito do casamento? Tá, então acho que já dá para dar outros passos, né? É importante também esse tempo, né, de conhecer a pessoa com quem você está se relacionando, né? Para você conhecer principalmente os defeitos e ver se ainda assim, né, você entende que essa pessoa tem chances de viver contigo no futuro, né? Apesar dos defeitos. Apesar dos defeitos, né? Exatamente. Porque isso é importante, principalmente porque elimina aquela ilusão, aquela idealização, né, que muitas vezes temos no início, né? A gente acha que a pessoa é maravilhosa, é perfeita. Eu chamo esse momento, sabe de quê? De ilusão idiótica. Eu escrevi um livro que chama Namoro Idiota Tô Fora. Eu falo que muitas vezes no momento ali do início de um relacionamento a gente fica meio nas nuvens e aí fica como uma ilusão idiótica, né? Exato. Idealizando às vezes coisas no outro que ainda talvez o outro não tenha, ele tenha potencial para ter, mas ainda não tem. Exato. Né? E você falou uma coisa bem interessante, né? Existem as expectativas. Eu gostaria que a minha namorada, a minha noiva, né, a futura esposa tivesse esse comportamento. Por exemplo, olha, eu quero que ela seja uma mulher de oração. É legítimo, é bíblico, algo né? Desejável. Algo muito desejável. E às vezes ela não é assim. Mas não quer dizer que ela não possa vir a ser. Então existem características, talvez desejos nossos, que a gente ama a pessoa, mas a pessoa não consegue entregar hoje. Mas se você investir... É a grande sacada dos relacionamentos, né? Exatamente. Eu estou me relacionando com alguém para que eu possa auxiliá-la a se tornar a melhor pessoa. Exato, exato. Eu brinco, eu falo assim que quando você se relaciona com alguém no namoro, e principalmente noivado e casamento, o projeto de Deus é que você tenha um personal sanctificator, né? Uau, isso aí, é verdade. Porque o objetivo do casamento, né, todo esse processo vai redundar no casamento, é que você tenha alguém muito próximo, né, e que vai te ajudar nesse processo de santificação. Então, eu entendo o casamento como uma intensificação. Deus criou o casamento para que tenhamos alguém que nos ajude na nossa santificação e a gente seja agente de Deus na santificação dessa pessoa. A ideia é que um ajude o outro, né? Dois ter melhor paga, se um cair o outro levanta. Exato. Se estiver sentindo frio, os dois se aquecem. Exato. Se quiserem resisti-los, um sozinho não consegue, mas os dois juntos podem resistir um ataque. Exato. Eu sempre digo que eu posso vir aqui à igreja, sendo presbítero, fazer um belo estudo, fazer uma pregação que deixe os corações aquecidos, mas efetivamente eu posso não ser uma pessoa que as pessoas acham que eu sou. Agora, a minha esposa sabe quem eu sou. Ninguém melhor para te conhecer. Exato. Já indo para casa, eu posso ter feito aquela pregação que todo mundo saiu tocado, mas eu já posso reclamar e falar alguma coisa que não deveria lá do trânsito, que me irritou. Comportar-se, às vezes, de forma incoerente com aquilo que acabou de falar. Exato. Agora, minha esposa sabe. Né? Então, eu sempre digo que você quer saber quem eu sou, não pergunta para mim. Não acredite em mim. Pergunte para minha esposa quem eu sou. Bom, e aí tem a nossa responsabilidade de manter um bom testemunho, não só diante da plateia, mas depois que desligam as luzes, que todo mundo se vai, diante da família. Exato, exato. E eu sempre digo que eu peço isso para minha esposa, que ela me repreenda biblicamente. Isso é importante. Né?
Porque aí não é a palavra dela contra a minha. Ela gosta disso também, porque ela fala assim, olha, eu chego, abro a Bíblia, mostro o que você fez de errado, né? Segundo a palavra de Deus. E Deus que te convence. Exato, aí você, ó, fica você e Deus aí para resolver e eu vou embora tranquila, feliz da vida, eu fiz o meu papel, né? Diante do Senhor. E você então pode ensinar pelo exemplo. Sim. Esse exemplo, ele é fundamental para a gente poder transmitir para os jovens, né? Ter alguém do seu lado que possa, inclusive, te repreender quando você falhou biblicamente. Exato. Por isso, essa é uma grande motivação para você estudar a Bíblia, para você entender qual é a vontade de Deus, né? Para a formação do caráter da pessoa, para se parecer cada dia mais com Cristo. É o grande objetivo. É o grande objetivo, no final das contas, né? Então, eu gosto muito disso porque as pessoas falam assim, mas eu não sei qual que é o motivo de eu estudar tanto a Bíblia. Eu falo, olha, eu acho um motivo assim, concreto para você que é casado, faça isso. Eu não sou casado. Tá, você vai se casar um dia, você está noivo, então começa agora. E se você é namorado, então você já tem que começar a dar passos, porque você não vai aprender isso de um dia para o outro. Tem que treinar no namoro, né? Exatamente. E enquanto você é solteiro, também já vai estudando a Bíblia, vai falando. Se esse é o seu objetivo, né? Se você não tem o dom do celibato, né? Quer se casar efetivamente, então comece estudando a Bíblia, porque você vai ser um agente de Deus. E você também tem que ter essa humildade, né? Para que Deus te molde. Que importante. Agora, nesse processo de tomada de decisão, estou namorando e eu quero seguir em direção ao noivado para dar passos em direção ao casamento. Os jovens decidem sozinhos? Os pais podem participar? Se podem, qual é o limite? Pois é, né? Hoje em dia, a moda é eu faço tudo. Né? Sou dono do meu nariz. Eu sou dono do meu nariz, e tem várias outras questões complicadas, né, da nossa época. Mas, no fundo, é o pecado que sempre quer se rebelar contra as coisas, quer ter o domínio da situação, né? Ou faz a gente pensar que a gente tem efetivamente. Mas eu entendo que, biblicamente, os pais devem, sim, aconselhar os filhos, devem orientá-los tanto no relacionamento quanto na escolha da pessoa. Uhum. Primeiro porque eles têm experiência prática, que é algo que o jovem não aceita, né? Eu sei tudo. Meu pai é de outra época. É de outra época, isso já passou. Né? Você pensa, está ultrapassada essa sua mentalidade. Antigamente era assim, hoje em dia é diferente, né? Isso é orgulho, né? Isso é orgulho, isso é soberba. Verdade. Então, se o jovem for humilde, for submisso, né, e honrar os seus pais, ele pode até discordar, mas ele vai ouvi-los com atenção, com respeito, e vai refletir sobre o que os pais estão falando. Primeiro, os pais também precisam dar conselhos bíblicos. Não é o que eu acho. Olha, eu não fui com a cara dela. Não, peraí. Não é isso. Uhum. Né? Você já olhou como que a sua namorada trata os pais? Que é algo importante, já demonstra, né? Sim. Qual é a consideração que ela tem? Como é que ela cumpre isso aqui? Honrar pai e mãe, né? Para que seus dias se prolonguem. Essas coisas precisam ser observadas. A gente precisa observar as relações da pessoa com quem a gente está pretendendo seguir em direção ao casamento, as relações mais antigas. Exato. Porque nós somos novidade. Exato. E aí está nos tratando bem. Eu até falo da síndrome do Frejá. Frejá canta, né? Eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. É isso. Mas depois que o tempo passar, a gente sai daquela área da novidade, passa para o comum e ele vai nos tratar igual está tratando todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Exato. Aí caem as máscaras, né? Tanto a dela quanto a minha, né? Sim, também, sim. Eu não estou só criticando, mas isso serve como um espelho, né? Porque muitas vezes eu faço isso, né? Eu só quero mostrar a parte boa. Então eu entendo que os pais, eles precisam participar disso. É óbvio que isso não vai, assim, se eu nunca conversei com meu filho, eu nunca tive essa abertura, não é naquele momento que ele vai aceitar, certo? Pois é. Então é algo que se constrói, né? Certo? Verdade. Você discipula o seu filho desde pequeno. Ensinar no caminho, eu vejo assim nessa área, é você ensinar do dia que nasceu até o dia que você levou no altar. Exato. Não é? Exato. Então, os pais, eles ficam muito assim, falam, não, mas depois da adolescência que se tornou aquele ser incontrolável, eu não consegui mais, né? Eu até tenho uma visão sobre isso, né?
que uma vez um pastor que aconselha adolescentes, ele falou, o problema não é que o adolescente ele se torna incontrolável, o problema é que ele ficou calado todos esses anos, observando todas as suas incoerências dos pais. Quando ele chega na adolescência, ele começa a botar para fora, e aí você não sabe lidar com isso. Verdade. Entendeu? Verdade, ele cansou do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Exatamente. E é aí que você parece que se abre, né, aquele abismo, né, mas os pais têm que poder superar isso, entender primeiro essa questão, ver que eles estão mostrando quem vocês são, pedir perdão, reconhecer o erro e tirar esse abismo, né? E começar a acompanhar, porque nessa fase de adolescência, que começa já a querer namorar, é importantíssimo essa orientação. Porque, veja, o jovem, ele não sabe o que é o casamento. Ele tá empolgado ali por ter alguém do lado, pra socialmente se aceitar. Eu quero beijar, quero abraçar. Por mais que às vezes ele tenha esse propósito, né, ele ainda não tem o entendimento do que de fato é. Não tem. Então, por isso é importante, quem vive aquilo no dia a dia, os pais, né, o casamento, poder orientar, poder falar o que é o casamento. Sim. E aí esse jovem entender isso e ser orientado. Não ser tão soberbo de achar que, ora, né, eu sei tudo, mas ter a sabedoria também de falar, olha, legal, eu ouvi, eu discordei disso, concordo com isso, né? Vou colocar isso diante de Deus em oração, e entendo que tem coisas que eles estão falando que talvez não sejam tão bíblicas, mas é um ponto de vista, porque é pai e mãe, e aí fala muito, às vezes, só com emoção, né? Então, esse filtro é importante, mas os pais poderem participar é essencial. Pois é. Agora, o casal foi lá, conversou com os pais, o moço sentou lá na frente do pai da moça, pediu ela em noivado. O que você acha que é importante eles começarem a olhar a partir do momento que eles estão noivos? O que é fundamental o casal começar a observar, a se preparar? Sim. O que você acha? Bem, eu sempre digo que o objetivo de você namorar e noivar, né? Vamos lá, né? É você conhecer. Você é da mesma visão do que eu, de que os namorados já estão noivos também? Sim. Eu acredito que não tem esse negócio de namoro. Aqui a gente tem um encontro toda quinta-feira com namorados e noivos. A gente anuncia que é namorados e noivos, senão os namorados não vêm. Mas na hora que eles chegam aqui, eu falo, para mim, todos vocês que aqui estão noivos. Exato. Porque na verdade é uma divisão que se faz muito eu diria assim, do que existe uma imaturidade, né? O pessoal vai amadurecendo, ok, mas se você entende para que é o casamento, você já vê que você começa a namorar para casar. Não para ficar se divertindo, brincando, enganando, e magoando, defraudando as pessoas, né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu enxergo também da mesma forma que você. Então, para que o casamento ele tenha, digamos assim, né, harmonia, você precisa saber quem é aquela pessoa. Para você saber quem é aquela pessoa, você precisa conhecer a pessoa. Para você conhecer a pessoa, você precisa conversar com a pessoa. Você precisa observar a pessoa, mas principalmente, muito mais do que observar, você precisa se comunicar. Então, você precisa falar de projetos do futuro, o que você pensa, o que você aprova, o que você desaprova, como é que é a sua vida espiritual, você ora, você não ora, você leva Deus a sério, você entende que Jesus morreu por você mesmo, a pessoa é crente mesmo, né? Ou como é que você lida com dinheiro, né? Dinheiro não é o fim, ele é um meio, mas ele é importante. Né? Muitos divórcios acontecem por falta de dinheiro ou por excesso de dinheiro. Exato. Né? Ou pela forma inadequada que você lida, né? Então, é importante que as várias facetas da vida, elas comecem a ser colocadas e as pessoas comecem a conversar sobre isso. Eu vejo também que essa intensificação, ela deve acontecer, né? Uma vez que, vamos imaginar e vamos aceitar esse modelo, tá? Começa a namorar, depois noiva, né? Então, no noivado, realmente, essas questões, elas têm que começar a ser vistas de uma forma muito mais profunda até. Madura. Não que você vai esgotar, mas não dá para você chegar no casamento e, de repente, um conselheiro chega ali, né, um pouquinho antes do casamento e fala, vocês falaram sobre finanças? Nunca conversamos sobre isso. Sobre sonhos. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu recebi no meu gabinete um casal que queria que eu fizesse o casamento deles. Eu falei, fico muito alegre de vocês terem me escolhido para celebrar o casamento de vocês. Só que eu quero conversar com vocês um pouco.
E aí eu perguntei sobre sonhos, sobre planos. Aí o rapaz tomou a palavra e começou a falar sobre um sonho dele de ser missionário fora do Brasil, e que ele queria ir para os Estados Unidos, que ele já estava conversando com algumas igrejas de lá, e eu percebi que a namorada ia ficando boca aberta com aquilo que ele estava falando. Não tinha ideia. Não tinha ideia talvez ele já até tinha falado do desejo de ser missionário, mas não tinha falado de quão profundo isso já estava em andamento. E aí, na hora que ele terminou de falar, eu falei assim, olha, até realizo o casamento de vocês, mas eu fiquei com uma dúvida, eu acredito que ela também. Onde é que ela se encaixa nesses sonhos? Exato. Quais acordos vocês fizeram? Exato. E aí deu para perceber que eles não tinham feito acordos, e eu falei com eles, vamos amadurecer isso um pouco mais, vamos adiar essa data, vocês vão pensar um pouco melhor sobre isso, depois que vocês decidirem como vocês podem contribuir com o sonho do outro, vocês voltam. Então você fala uma coisa que é fundamental, não dá para você esgotar todo o conhecimento do outro, mas não dá para ir para o casamento com o conhecimento raso. Não dá. Não dá. Raso ou zero, né? Zero. Em algumas... Eu entendo, né, que a nossa vida tem vários departamentos ali. Às vezes você tenta esgotar num assunto só, mas em outros você simplesmente nem tocou, sabe? Por exemplo, quando a gente se casar, onde a gente vai passar o Natal e a passagem do ano, entendeu? Em casa de quem? No Dia das Mães a gente vai ir na casa de quem? Aí eles deixam para decidir isso lá perto das datas. Aí dá problema, entendeu? Aí você fica assim, né? Não, mas será que não é muito antecipado falar disso? Não. Por exemplo, quantos filhos vocês querem ter? Porque eu sempre digo, não é uma opção não querer ter filhos, né? Segundo a Bíblia, quem certo? É cristão entende que deve ter filhos. Deve ter, e deve fazer de tudo para ter. Né? Obviamente, quem vai dar os filhos é Deus. Né? Nós devemos ansiar pelos filhos. Exato. Agora, quantos vai ter, né? Quantos filhos o casal vai ter? É algo que precisa ser falado. Sim. Certo? Porque um quer 4, o outro quer 2. Pois é verdade. Aí começa a ficar difícil, sabe? Ou às vezes você até se surpreende, fala assim, não, eu não quero ter filhos. Peraí, como assim? Como você não quer ter filhos? Né? Sabe? Uma pessoa que ainda precisa entender melhor a palavra de Deus. Amadurecer a fé. Você entendeu? Mas é aí que você percebe essas questões, né? Pois é. É no diálogo, é no dia a dia que você percebe. Exato. Agora, ao longo dessa experiência que você tem, qual foi o maior erro que você já viu? Você constatou que os jovens cometem nesse momento? Ou qual foi o maior, assim, de todos que você já viu alguém cometer que você diria assim, é um erro fatal? Olha, eu acho que são muitos, né? Mas, assim, talvez o maior... Aquele fatal, aquele que vai gerar problemas para a vida toda. Pois é, se você negligencia essa questão da comunicação, e você acha que não, isso aí é algo menor, a gente se ama, olha, né, o que é importante é o sentimento, o importante é o amor, o importante é o respeito, o importante é você, de fato, se ver do lado daquela pessoa. Sim, tudo isso Nada disso se sustenta sem comunicação. Exato. Agora, eu vejo que assim, as pessoas, o exemplo que você deu, ele é muito sintomático, né? Quando você supõe as coisas, né? Você tem expectativas com relação a outra pessoa, fala, não, isso é tão nobre, eu ser um missionário em outro país, que é óbvio que ela vai aceitar, ela está dentro, ela é crente. Ela é crente, né? Não é assim, certo? É a mesma coisa, falar assim, não, olha, eu vou ser pastor, eu vou ser ministro da palavra. Boa coisa almeja, né? Exato. Agora, ela está de acordo com isso? Porque vida de esposa de pastor é difícil. É verdade. Certo? Ela quer isso? Você entende que ela está disposta a pagar o preço? E ela já sabe o que ela vai encarar? Exato. Sabe? O quanto você vai dar de suporte para ela. Então, você percebe que numa simples manifestação de um sonho, de um desejo, tem desdobramentos para a vida. Então, o que eu percebo é que quando os jovens eles negligenciam muito isso, tem muito conflito depois. É verdade. Entendeu? É verdade. Muito conflito. E também o que eu percebo é o nível de conflito que eles estão já naquele momento que às vezes chegam. Estão noivos, sei lá, há 1 ano, e eles só brigam. Né? Então, você fala assim, peraí, por que vocês estão brigando? Não, porque a gente discute sobre tantas coisas, mas a gente não concorda, não sei o quê. Eu falei, sim, mas vocês não conseguiram achar um meio de resolver os conflitos? De forma harmônica, né? Sem gerar outros conflitos. Exato. Né? Ter a Bíblia como mediadora dessas diferenças de vocês. Não, a gente nem pensou nisso. Talvez nem leia a Bíblia junto. Exato.
Mas eu vejo que esse caminho para você resolver o conflito, que traz você e o seu cônjuge de volta um para o outro e para Deus, né? Uhum. Que é quem traz a harmonia para o nosso lar, é muito importante. E muitas vezes os casais eles só brigam, jogam para debaixo do tapete. Né? Vai jogando debaixo do tapete. Uma hora o tapete está com aquele montinho assim, você vai tropeçar e vai cair. Vai cair, certo? Exato. Então, e vem tudo à tona, tudo aquilo que foi guardado vem à tona, exato. Trazendo um transtorno maior do que traria se fosse resolvido naquele momento Exato. que surgiu. Né? Então eu diria que assim, falta de comunicação e você jogar para debaixo do tapete achando que depois vai resolver. Uhum. Né? Uma outra coisa também que eu vejo que é um erro, talvez, né? É o jovem, o casal jovem achar que, por exemplo, tenho que cortar todo o mal pela raiz. Agora. Uhum. Entendeu? Por isso que a gente está brigando tanto. Não, mas vocês estão brigando tanto assim, né? Não, porque eu tenho que cortar todo o mal pela raiz agora. Porque depois vai piorar. Sim. Eu falei, mas quem disse isso? Você não crê na graça de Deus? Você não crê que você é um agente de santificação na vida dela e ela Existe na sua uma vida? fase chamada fase de adaptação. Exatamente. Né? E que você tem que ter misericórdia, paciência, e que hoje a sua noiva talvez não entregue o que você espera. Nem você entrega o que ela espera. Mas nós podemos ser melhores. Podemos ser pela graça de Deus. Então, eu sempre digo que assim, essa é uma ilusão, é uma mentira, que você tem que cortar agora o mal pela raiz, você não pode esperar, entendeu? Não, eu sempre falo, calma, vai melhorar. Uhum. No começo vai dar uma pioradinha, mas depois, pela graça de Deus, se vocês perseguirem um casamento, né, baseado na palavra de Deus, vai melhorar. Dá para fazer isso. Acho que uma grande questão é que muitas vezes o casal ele se prepara muito para o dia da festa. Eu acho que eles gastam muita energia se preparando para a festa e pouca energia se preparando para depois da festa, que é o que conta. Você percebe isso também? Já chegou algum casal para você? Você falou assim, eu acho que vocês estão preocupando muito com o que importa para um momento e pouco com o que importa para a vida toda. Sim, sim. Também eu acho que chega de tudo, né? Desde dessas pessoas que acham que não, a gente só quer fazer um aconselhamento aqui rápido, mas eu sei que vocês vão aprovar tudo que a gente está fazendo, né? A gente é crente, afinal, né? Nós estamos aqui na igreja há tantos anos, crescemos na igreja, nascemos na igreja, enfim. Mas assim, a gente tem muita coisa para fazer aqui da cerimônia, né? E tudo da lua de mel, depois o plano da nossa casa e tudo mais, né? Eu falo, não, sim, mas vamos conversar um pouco mais, né? Para ver. Aí a gente começa a tocar em pontos e mostrar o quanto eles estão despreparados. Uhum. E reequilibrar isso, porque eu entendo a importância também que aquele momento de celebração tem para a vida do casal, né? É importante também. Marca uma passagem. Marca uma passagem. Importante da vida. Exato, mas não pode ser 100%, nem 90%, né? Porque você tem um dia e os outros. Todos os restantes, né? O resto da vida. Pois é. E nesse caso, uma vez que a gente precisa se preparar, não só para o dia da festa, mas para todos os dias depois do casamento, qual a importância de buscar um conselheiro cristão, maduro, uma pessoa piedosa para dirigir o casal nesse momento? Pois é, eu sempre falo que você... o ideal seria que você já caminhasse com alguém, né, desde, por exemplo, que você foi discipulado. Uhum. Se aquela pessoa que te discipulou puder continuar te acompanhando, seria o mundo ideal, né? Legal. Assim. Agora, se isso não aconteceu, pelo menos o casal de namorados, ou mesmo quem é solteiro, deve procurar alguém que seja maduro na fé para poder começar a aconselhar sobre, escuta, por que eu não consigo namorar? Por que eu estou solteiro até hoje, né? Uhum. Até para poder fazer uma análise ali, né, bíblica, sabe? Do que eu estou errando, né? Do que eu tenho de qualidades. Às vezes a pessoa chega já até com a autoestima lá embaixo, né? Sim, pessoa que está de fora, ela tem uma visão que eu não tenho. Exato. Né? E dá conselhos baseados na palavra de Deus e na experiência daquilo que Deus mostrou na prática. Né? Então é muito importante que jovens, solteiros, namorados, noivos principalmente, eu diria, né? Porque ali já está na beira, já está com um pezinho ali para se casar. Né? Procurem conselheiros, procurem pessoas maduras, procurem pessoas que falem bem do casamento. Que não Tem fiquem... gente falando mal, né?
tem gente que pode até falar bem do casamento, mas reclama assim de forma bem suave assim da sua esposa, de forma bem suave assim do seu marido, né? E a Bíblia diz que a gente fala, a boca fala do que está cheio o coração. É verdade. Certo? Então eu tô magoado com a minha esposa e aí eu dou uma cutucadinha. Né? Então, eu diria que assim, isso é sintomático, assim, para você tomar cuidado com isso. E procure pessoas que, primeiro, falem bem do casamento. Segundo, quando vai falar, fale bem da sua esposa, do seu marido. Muito Entendeu? bom, muito bom. Né? E eu tô falando isso porque, assim, às vezes a gente fica muito iludido, fala assim, não, mas é o pastor da igreja, é o presbítero X, sabe? Cuidado. Ele também é humano, ele pode ter problemas. Sim, existem falhas, né? Falhas, e às vezes ele está numa fase que ele vai te dar um conselho muito carnal, vamos chamar assim, entendeu? É porque nós corremos esse risco. Exato. Né? Então, procura aquele casal que está... Né? Que é um bom exemplo. É um bom exemplo. Um casal que já tá um tempo. Você sabe que eles realmente vivem aquilo que eles estão falando, sabe? Já aconteceu alguma vez no aconselhamento o casal perceber, acho que a gente estava dando um passo errado e decidir desmanchar o noivado? Já aconteceu isso? Já, sim. E eu costumo dizer que eu e a minha esposa, né, a Cecília, a gente leva tão a sério essa questão de discipulado e aconselhamento que é importante que a gente fale isso. Às vezes o casal fala, não, mas escuta, nós já pagamos aqui primeira prestação do buffet, entendeu? Você está falando agora que a gente tem que suspender, adiar a data? Sim, eu estou falando isso. Nós estamos falando, porque vocês não estão preparados. Vocês talvez precisem fazer um aconselhamento individual para tratar problemas específicos, certo? Sim. Né? E eu acho que isso é algo que a gente tem que ter essa coragem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive a experiência ao contrário, de aconselhar pessoas que se divorciaram. E que, quando eles me falaram como eles foram aconselhados ou não foram aconselhados, né, antes do casamento, eu disse assim, olha, se fosse eu teria mandado parar. Se fosse eu teria... Né, você está me falando que vocês estavam desse jeito no noivado e seguiram em frente. Então, isso é muito sério, Júnior. É uma responsabilidade que Deus coloca sobre quem é conselheiro, é a vida de pessoas. Ezequiel fala assim, se eu disser para um homem que ele vai morrer, e você não for lá e mostrar para ele o erro e ele morrer, eu vou cobrar o sangue dele na sua mão. Exatamente. Né? Nós precisamos olhar um pouco mais de responsabilidade para isso. Né? Exato. Vou chamar um intervalo aqui, Teru, e a gente já volta logo depois desse break, tá? Você que está nos assistindo, eu quero te fazer um convite para você vir participar do nosso encontro de namorados e noivos. Acompanhe aí o nosso vídeo. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para a edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 99140 4605. Teru, então nós falamos aqui sobre a questão da comunicação, falamos que ela é importante, né? Agora, qual a importância do casal ele já começar assim, se conheceu, de dialogar, de se conhecer cada vez mais, aprofundar no diálogo, como isso pode contribuir para o casamento? É uma questão muito óbvia, mas aquilo que você disse, o óbvio ele também precisa ser dito, né? Senão não é óbvio, certo? Então, eu sempre falo que Deus ele instituiu a questão do relacionamento sexual no casamento, tá? Para os jovens crentes, que, assim, se você não pode ter relações sexuais com a sua namorada, a sua noiva, então o que você vai fazer? Você vai conversar. Certo? Você vai conversar. É o ideal. É o ideal. E eu sempre digo que esse é o método que Deus instituiu, tirando o relacionamento sexual e colocando isso como algo privilegiado, né, e só aceito dentro do casamento,
você só pode conversar. Porque eu entendo que quando o casal ele tem relações antes do casamento, é como se fosse assim, sabe, eu tô com uma dor aqui, mas aí vem lá o sexo e é como se fosse uma anestesia. Então você tem lá um tumor, que é um problema, e você não resolve, você aplica lá uma anestesia, o problema tá lá, tá você lá. não tratou, certo? E de anestesia em anestesia, quando você vai ver esse casal, ele casa. E quando um belo dia eles acordam, falam assim, nossa, acordei do lado de um estranho, de uma estranha. Não sei faço quem é. ideia de quem é. Exato. Por quê? Porque eu não sei o que essa pessoa pensa, o que ela escreveu aqui na rede social me deixou chocado, a forma que ele lidou com os pais é horrível, né? Mas no campo sexual eles acham que é bom. Acham. Porque na verdade não é. Né? Dessa forma que foi feita, não é. Então eu vejo como muito importante, até por esse contra-exemplo, Júnior, né? Falando da importância aí da pureza sexual nessa fase, né? Da importância de você conversar, porque é o que você pode fazer. Sim. E deve fazer muito bem. Então eu sempre falo, Deus faz tudo tão perfeito, só que os jovens não entenderam, às vezes, esse mecanismo que Deus instituiu. Certo? Certa vez eu falei num congresso, o pastor tomou um susto na hora, eu falei assim, entre várias coisas importantes, eu falei não ouse casar com essa pessoa sem saber como ela faz sexo. O pastor tomou um susto, eu falei assim, calma, pastor, porque eu tô falando com noivos, e eles precisam falar sobre sexualidade, porque é uma área que eu vejo que as pessoas elas têm muita expectativa. Principalmente os homens, né? Não estou negando que as mulheres tenham, mas os homens têm muita expectativa nessa área. Ir para o casamento sem conversar sobre sexualidade, sem fazer acordo, é um erro fatal, não é? Com certeza. Eu vejo que assim, nós como igreja temos uma responsabilidade, né? Seja para o bem e para o mal. No caso, para o mal, da gente, às vezes, tratar isso como um tabu, assim, uma coisa tão... A gente fica com medo, né, de falar, não posso falar disso daqui porque vai estimular desejos indevidos numa época aqui que não dá, não sei o quê. Só que aí fica tão velado e os jovens, eles acham, primeiro, que é ruim, que é pecado, que não deve se falar sobre isso, e chegam muito mal informados, inclusive nessa época do noivado, que a gente vai discipular, eles sabem o errado, mas o certo eles não sabem, certo? Então... eles sabem o que não devem fazer. Agora, e o que posso fazer? O que eu posso fazer e como eu posso fazer? Então, não sabe. Né? Verdade. Aí, a gente tem que falar sobre isso, mas também no momento certo. Então, eu costumo dizer que talvez para não despertar esses desejos indevidos, né, a gente deva falar disso mais próximo do casamento. Sim. Mas aí você tem que falar de uma forma bastante aberta. Com ordem, decência, mas de forma clara. De forma clara, dando orientações que são necessárias, né, para que o casal possa se beneficiar e ter uma vida sexual muito prazerosa. Porque o sexo ele é uma bênção, no casamento ele é uma dádiva dada por Deus, né? Deus nos fez seres com desejos, os desejos podem ser supridos, inclusive. Se ele quisesse que nós só multiplicássemos, ele teria nos feito como amebas, né? Exato. A gente pudesse multiplicar a partir de si mesmo. Exato. Mas não, ele permitiu que eu pudesse ter uma outra pessoa, que eu pudesse dar prazer a essa pessoa e ter prazer com ela também. Exato, né? Você falou uma coisa muito importante, que eu possa dar prazer, né? Que eu possa servir o outro, né? A vida cristã é uma vida de serviço, né? Sim. Inclusive nessa área. Sim. Né? Porque o que existe hoje, em termos dessa visão de sexualidade, é do hedonismo, né? Eu quero ter prazer com essa pessoa, eu quero o que essa pessoa pode me dar, né? Aí o cara vai, entendeu? O marido vai pra cama com a esposa, ele tem relações sexuais com ela, acabou, ele queria só se satisfazer e vira pro lado, dorme e acabou, não tem mais nada. Exato. Né? Ou às vezes a esposa também, né? Eu quero me satisfazer, fiquei satisfeita, acabou. Exato. Aliás, infelizmente, né, o que a gente mais observa é uma insatisfação das esposas, né? Justamente porque o homem ele não está nem preparado para isso, no sentido de falar, olha, a mulher ela precisa ser estimulada muito mais tempo.
E muito antes, nas muito preliminares antes. ali, né? E até às vezes antes, porque a minha esposa, a maneira que eu trato ela de manhã, interfere se à noite, aí eu viro pra você, aí, meu amor, não vai dar. Claro porque, que não. Você brigou de manhã, você foi indelicado, falou uma coisa que eu não gostei. Claro, entendeu? Então você já começa mal o dia, e no final você quer ter muita cara de pau, assim, né? Muito sem noção, né? Então, essa noção é muito importante que a gente fale claramente para os noivos, né? E eles estejam cientes disso. Como que o homem ele é despertado, como que a mulher é despertada para esse momento. Né? Porque eu fico assim até um pouco surpreso, porque a gente tem muita informação, mas os jovens eles muitas vezes não conseguem aplicar isso. Você entendeu? Isso não, tirando aquelas pessoas que acham que é pecado, não sei o quê, depois que você desfaz isso, tem as pessoas que entendem que não é pecado, que é bom, que Deus criou, mas não tem uma noção de como que as coisas funcionam. Nem de instruir. O Tim Chester, ele fala no livro dele Com Toda Pureza, que os homens são como fornos micro-ondas. E a mulher são como fogões a lenha. Exato. O homem é como uma panela de alumínio e a mulher como uma panela de barro. Demora a aquecer nos dois aspectos, né? Exato. Então isso é fundamental. Falar com um homem que ele vai estar pronto, às vezes tem até piadas, né, que a gente vê em congresso de casais. O camarada acabou de vir do velório da mãe, e ele olha para a esposa trocando de roupa, ele está pronto para poder namorar. Exatamente. Né? Mas a mulher nem sempre, não é assim que funciona. Não, né? e ela vai falar, você tá doido? Né? Acabamos de enterrar sua mãe. É louco, né? Então, cabe ao homem entender isso, certo? E falar assim, não, peraí, se eu estou prestando um serviço, né, eu estou servindo a minha esposa, primeiro eu tenho que me preocupar como é que ela tá, se ela quer isso ou não. Sim. Eu posso querer, mas e se ela não quer? Certo? E assim, a esposa também, né? Falar assim, poxa, eu tô prestando serviço para o meu marido, né? Sim. E eu gosto dessa ideia do serviço porque ela serve para tudo dentro do casamento, né? Inclusive nessa área. Né? É importante que haja esse entendimento mútuo, mas isso só vai se conseguir se o conselheiro ou os conselheiros, né, maduros puderem falar disso próximo do casamento. Pois é, agora se a mulher, se o homem tem essa expectativa para a área sexual, eu vejo que a mulher tem muita expectativa para a questão dos afazeres domésticos. Como é que o marido vai me ajudar, se ele vai ajudar. E às vezes você falou aqui mais cedo que as pessoas idealizam, elas esperam, mas elas não comunicam. Aí a mulher pensa assim, não, vai ser muito romântico a gente lavando as vasilhas juntos, depois a gente indo deitar juntos, ele limpando a casa comigo, mas não fala. Então precisa conversar sobre isso também, né? Exato. Precisa, na verdade, externalizar as suas expectativas. Até para ver se o que você pensou e você está esperando vai se cumprir. Porque o que mais acontece é a expectativa frustrada, né? Ou seja, mas eu achava, era óbvio que tinha que ser desse jeito, né? Que o meu marido ia me ajudar a lavar a louça, ele ia tirar o lixo. Porque eu vi meu pai fazer isso a vida toda. Ele sempre fez isso, nossa, minha mãe sempre elogiou meu pai. Sim, mas ele não é o teu pai, né? Ele é outra pessoa. Fator simples, né? Fator simples, né? Aquela questão, ele foi criado de outro jeito, ele tem uma outra herança familiar, uma outra bagagem. Que ponto fantástico você tocou. Herança familiar, isso existe? O que é isso? Pois é, as pessoas acham que é só dinheiro e posses, né? Mas a herança familiar, do ponto de vista que nos interessa aqui falar, é justamente essa bagagem, a cultura, os costumes, as tradições que as nossas famílias têm e que nós gostamos, achamos que é o jeito certo, né? E quando você vai para um relacionamento, você começa a conhecer ou vai até se casar com alguém, você quer um pouco impor, né? Não, mas escuta, sempre foi assim lá em casa, sempre funcionou, com os meus pais e comigo. Por que você quer mudar agora? Não, mas lá na minha casa era de outro jeito. E aí começam as brigas. Sim. Né? Então eu sempre digo que não precisa ser nem de um jeito nem do outro, mas vai ser de um terceiro jeito, um jeito diferente. É a hora de vocês estão saindo de lares diferentes para formar o lar de vocês. Exato. E nem tudo que foi muito bom lá no seu lar funciona aqui. Exato. O casal tem que ter humildade para entender isso. Com certeza. Os dois. Agora, eu vejo o seguinte, que o marido tem que ajudar a esposa, sim, nos afazeres, ele deve fazer isso por amor à esposa. Sim. Veja, se eu amo a minha esposa, eu quero protegê-la, quero guardá-la, eu quero amá-la, eu quero que ela, assim, né, seja algo
prazeroso para ela. Então, poxa, será que eu não posso ajudá-la em algo? Eu vou deixar ela fazer tudo, sabe? Eu sei que é difícil, pô, será que eu não posso pegar, fazer algo assim? É lógico que a gente tem que conversar, né? Falar, olha, eu não sei cozinhar, mas eu quero te poupar disso, então aí vai queimar tudo, né? Não dá, né? Mas, assim, será que você não pode me ensinar a fazer isso daqui? Eu vou te ajudando. Você cozinha, mas eu vou cortando, né? Quando a gente tiver filhos, você fica lá um tempo lá, descansando, eu fico tomando conta aqui. Ou seja, essas expectativas das mulheres, principalmente, né? Elas precisam ser conversadas. Sim. Precisam ser acertadas, né? Porque senão vai ficar frustrado dentro do casamento, né? Exato. Tem muita gente que se casa, ela fica muito frustrada. Agora, sabe o que eu acho interessante? É porque você está aconselhando um casal de namorados e noivos que frequentam a nossa reunião. E a gente está meio em sintonia. Um dia você falou de herança familiar lá, e aí na hora que eles chegaram aqui, eles falaram assim, ontem eu aprendi sobre herança familiar, isso. Eles puderam se abrir nesse aspecto, compartilhar do que eles aprenderam com vocês. Legal. Lá. Agora eu queria, assim, infelizmente o nosso tempo está acabando, quando a gente está entrosado, conversando, o tempo voa, eu queria que olhando para a câmera você pudesse dar um conselho para esses jovens que estão saindo agora do namoro, entrando para o noivado, o que eles precisam considerar, o que é importante? Pois é, eu acho que primeiro o jovem ele precisa ter humildade, uma humildade de entender que ele não sabe tudo e que ele pode sim ser abençoado por pessoas que Deus já mostrou tanta coisa, né? Pessoas que conhecem a palavra de Deus e que conseguem pegar essa palavra e transformar isso em ações concretas, porque a palavra é viva, ela é eficaz, né? Então o jovem ter essa humildade e procurar essas pessoas, ser aconselhado, ser discipulado, né? E se cria ali um relacionamento tão gostoso que esse casal vai poder acompanhar, né? Inclusive na fase de casados. E vai ser sempre talvez um porto seguro, vamos chamar assim, né? Que Deus colocou ali para que quando eles têm algum conflito, eles possam recorrer a esse casal, né? Então isso é super importante. Então eu sempre recomendo que sejam casais, aconselhando casais. Porque às vezes a esposa vai falar assim, mas o pastor falou isso, mas ele é homem. O presbítero falou aqui, mas ele é homem. Né? Então é importante que a esposa do pastor, do presbítero esteja lá também para falar de como como que a mulher é submissa no casamento sem ser rebaixada. Né? Conselho bíblico. Né? Então acho que isso é muito importante, viu, Júnior? E, enfim, né, ler a palavra de Deus e conhecer a palavra. Muito bom. Você trouxe 2 livros para indicar para os nossos telespectadores. Por que você indica esses livros? Bom, primeiro, esse daqui que é o do Jaime Kemp, né? Antes de Dizer Sim. Ele é um livro que eu diria que é bem indicado para fazer o discipulado, porque ele tem uma parte bem interessante que são perguntas, que eu gosto muito, e que é a forma que a gente trabalha. A gente pede que os casais, cada um compre um, né, o noivo, a noiva. A gente aplica para noivados, né, para noivos esse material. E aí a noiva responde, o noivo responde, depois eles se encontram, eles confrontam as respostas, então obriga a conversar. Isso é muito importante, né? O casal ele tem que ter um direcionamento sobre que assuntos conversar. Então esse livro ele dá esse direcionamento, tá? Isso é muito bom. Muito bom. E o outro é esse daqui, um livro mais antigo, mas é excelente, eu acho que não tem melhor que ele ainda, O Ato Conjugal, né, do Tim e Beverly LaHaye, da editora Betânia, e é o melhor livro sobre relacionamento sexual, né? Assim, ele fala até da anatomia do homem e da mulher, né, para o casal entender e se especializar nisso. Né? Mas é claro que eu entendo que isso tem um momento certo, para não despertar justamente aqueles desejos inapropriados em momentos que não se deve. Mas, no momento correto, eu acho que eles têm que sim estudar isso daqui, ler esse livro é excelente. Ele não é muito grosso, tá vendo? Mas recomendo muito. Eu também recomendo com alegria esses 2 livros, que foram parte do meu discipulado, tanto Antes de Dizer Sim do Kemp, quanto o Ato Conjugal. Os meus conselheiros pediram para eu ler e foram importantes. Muito obrigado por ter aceito o convite, espero que a gente tenha oportunidade de ter mais tempo para a gente poder conversar em breve. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe.
E agora é aquela parte do programa que eu tenho 5 conselhos muito importantes para você. Eu tenho 5 conselhos que podem ajudar os casais de namorados e noivos a chegarem mais preparados no altar. É hora do Top 5. E o meu primeiro conselho é: orem juntos. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 18, verso 20, o seguinte, é Jesus que está dizendo, hein? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que promessa linda, né? Que coisa maravilhosa saber que quando nós oramos, Deus se faz presente. Quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele está no nosso meio, Ele está presente. Isso significa que é muito importante que um casal ore para que ele possa atrair a presença de Deus para esse relacionamento. E o casal ele precisa orar por diversas coisas. Vocês precisam orar, por exemplo, pelo relacionamento de vocês, precisam orar um pelo outro, precisam orar pelos desafios que vocês enfrentam, tanto quanto casais, como casal, como também como indivíduos. Vocês precisam orar pedindo a Deus respostas para as decisões que vocês vão ter que tomar ao longo da vida a dois, e também devem orar para que Deus cumpra, acima de tudo, a vontade dele na vida de vocês. Então, em todo tempo, orem juntos. A minha segunda dica é: resolvam os conflitos biblicamente. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 26 e 27, a Bíblia nos diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Todo casal tem conflitos. A diferença entre um casal cristão e um casal não cristão é que um casal cristão ele não abre mão da palavra de Deus para orientar a sua vida e para que ele possa resolver biblicamente os conflitos no seu relacionamento. Esse texto, por exemplo, ele está nos dizendo que nós devemos resolver os conflitos o mais rápido possível, impedindo que eles gerem raiz de amargura no nosso coração e que gerem problemas que vão atrapalhar o relacionamento. Então é fundamental que vocês procurem na Bíblia a forma para poder tratar os conflitos de vocês. A minha terceira dica é: tomem decisões juntos. Um texto muito conhecido da Bíblia, que Salomão escreveu, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Esse texto ele trata claramente da importância do casal tomar decisões juntos, do casal agir em parceria no relacionamento. É fundamental que você entenda que quando uma única pessoa toma uma decisão, quer seja porque ela forçou a decisão ou porque a outra pessoa fez com que ela, só ela, transferiu a responsabilidade para ela tomar a decisão, quando algo dá errado, quando só um toma a decisão, ele foi o culpado. E ele vai ouvir: eu te avisei. Agora, quando os dois tomam a decisão juntos e a coisa não sai como eles esperavam, um tem um culpado e os dois juntos podem tratar o problema, podem resolver o problema juntos. Então aprenda a tomar decisões juntos. Bobo é quem toma decisão sozinho no relacionamento, tá? E o meu quarto conselho é: zerem a conta. O apóstolo Paulo tem um conselho muito legal pra gente aqui em Romanos, capítulo 13, verso 8. O texto diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Você não pode seguir em direção ao casamento com pendências do namoro. Sabe quando você ficou triste com seu namorado, sua namorada, lá no namoro? Você sente que precisa perdoar, você sente que ele precisa pedir perdão, que tem alguma coisa ainda mal resolvida no namoro ou no noivado? Vocês precisam tratar isso para que vocês possam chegar de bagagem vazia no casamento. Casamento, quando você chega com a bagagem cheia, trazer problema do namoro e do noivado para o casamento não é nada sábio. Por isso, zerem a conta. A minha quinta e última dica é: nunca se esqueçam de Deus. A Bíblia nos diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto está nos dizendo que nós não podemos nos esquecer de Deus. E é interessante que muitas pessoas acabam se lembrando de Deus até o dia do sim no altar. E aí, depois do sim no altar, elas se esquecem de Deus, elas acabam acomodando na sua vida espiritual. Alguns param de frequentar a igreja, outros param de manter uma vida devocional, quando é fundamental que em todo tempo do relacionamento o casal tenha Deus em primeiro lugar. Então não abra mão de Deus na sua vida, nunca se esqueçam que Ele é a parte mais importante do relacionamento de vocês. Bom, não se esqueça
que no programa a gente está sorteando esse livro, e se o seu comentário legal que você vai deixar aqui, for o mais curtido, no próximo programa eu vou estar comentando o seu comentário, dizendo assim, ó, foi você o vencedor. Te agradeço por você ter me acompanhado até aqui, um abraço e até o próximo programa.